Tá começando mais um podcast 3P, sejam todos muito bem-vindos ao podcast que vai ajudar você a escalar a sua empresa de vendas para 6 dígitos por mês de forma gradativa, consistente e lucrativa. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Cadu Eds. E vamos começar mais um episódio, pessoal. A gente hoje vai falar sobre um gargalo, tá? O tema é: por que preciso entrar no Escala 3P se já acompanha o seu conteúdo gratuito? Eu acho que essa é uma dúvida que passa na cabeça de muita gente que acompanha a gente aqui. E hoje a gente vai desmistificar ela e resolver de uma vez por todas. Claro. Antes da gente puxar o assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Né? Acompanhar também os cortes que a gente vem postando aqui nesse canal e também lá no Instagram, né? Seguir a gente no Instagram. Acompanhar nas plataformas de áudio, a gente também está postando tudo lá no Spotify às 6 da manhã. Comenta aqui embaixo também se vocês estão acompanhando nas plataformas de áudio, que é interessante a gente ver essa métrica aí. Eu sei que 6 horas da manhã, estou acompanhando, acordo cedo para poder fazer minha rotina matinal, então estou sempre acompanhando quando ele sai. A base é que a gente está em todo lugar, então não tem desculpa para não assistir, né? Exatamente. Então, gente, vamos começar aqui o episódio. Bom, para a gente começar esse podcast, ele é muito interessante, que a gente vai falar aqui muitos pontos em relação ao Escala 3Ps, né? E é interessante esse momento mesmo pra gente falar sobre o episódio, porque a gente vai ter a Semana da Escala aí logo, sim, né? Em janeiro. Vai acontecer dos dia 10 ao dia 16 de janeiro. E se você quiser se inscrever, o link vai estar aqui na descrição. Eu acho que você já deve ter visto em algum lugar a gente falando sobre isso, né? Porque a gente tá aí minando a internet, né? Então o link tá aqui na descrição, também lá no Instagram tá na bio, então talvez você também tenha recebido no e-mail. Então se cadastre, se inscreve, porque nesse evento a gente vai falar muita coisa, ainda mais do que a gente vai falar um pouco aqui nesse episódio de hoje. Até mesmo se você já tiver participado de alguma Semana da Escala anteriormente, né? Porque a gente tá sempre reatualizando os conteúdos, sempre acrescentando uma coisa nova, sempre explicando de uma maneira diferente, até que seja o mesmo conteúdo. Então eu acredito que vai trazer insight para você de qualquer maneira. A longo prazo, né? Quando você é iniciante, tudo é novidade, então você absorve muita informação, você é uma esponja. Mas quando você já tá no jogo, ou até um pouco mais avançado, você pode falar, não tem nada de novo. Mas é aí que se engana, né? Toda vez na vida que você achar que já sabe alguma coisa, você tem que prestar 2 vezes mais atenção, porque você tem sim alguma coisa ali, algum detalhe simples que você pode aprender. E a maioria das vezes, até quando você já começou, quando você tá avançado, é simplesmente um detalhe mínimo que vai fazer total diferença para você mudar aí o jogo, né? Então, presta bastante atenção nisso. Isso é muito legal mesmo que você falou, que, pô, acho que comigo já aconteceu diversas vezes de eu consumir algum tipo de conteúdo ou até ouvir alguma coisa. Isso acontece muito com o conselho, né? Que a gente escuta em um determinado momento onde a gente não estava muito suscetível a absorver aquela informação e entender da forma como foi passada. E em um determinado momento a gente escuta de novo e parece que é uma coisa nova, né? Que encaixou 100% naquilo que a gente estava vivendo ali, né? Tem uma frase muito boa disso daí, que é: quando o aprendiz está preparado, o mestre aparece, né? E isso é a mesma coisa para o conselho, para o conteúdo, para livro. Livro é onde você consegue ver na prática a maior exemplo disso daí. Às vezes você lê um livro, você fala, pô, livro legal, mas não é para mim agora, não entendi muito bem o que ele quis dizer, não estou no momento. E depois, meses ou até anos, você lê o livro, ou você lembra do livro, você fala, caramba, esse livro aqui caiu como uma luva, faz muito sentido. Isso aconteceu muito comigo em 2014, quando eu estava começando, eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, marketing, né, pessoas de sucesso, e li muita coisa, mas muita coisa não me fazia sentido, não me servia naquela época, outras coisas sim. E anos à frente, quando eu fui ter minha empresa, quando eu fui ter a operação, quando eu estava começando já a ter sucesso na vida, eu falei, caramba, isso aqui que eu li lá 3 anos atrás, 4 anos atrás, faz muito sentido. Vou reler esse livro aqui e você percebe cada coisa que você não percebeu da primeira vez, porque você não tinha maturidade para absorver aquele conteúdo. É muito legal mesmo. E a gente também acompanha isso com, basicamente, dificuldades que os alunos passam, né? Que basicamente abre o olho dele em um momento e fala, ó, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque senão lá na frente você vai ter algum tipo de problema e tal. E a pessoa às vezes não valoriza aquele tipo de aviso, né? E aí chega lá na frente e bate a cara. Eu acredito que basicamente isso aqui que eu disse, uma palavra simplifica nesse mercado que a gente tá dizendo.
contingência. Isso acontece muito com quem tá começando, tá tendo até os primeiros resultados ali. E para quem tá começando, eu até entendo o cara não pegar e fazer contingência, porque é caro, requer um investimento, requer tempo. E o cara ele tá começando ali do zero, às vezes do menos zero, né? A gente tá começando só com cartão de crédito e tal. E ele acha que ele não precisa disso. E tudo bem, tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas os que conseguem, geralmente quando ele consegue, aí ele já nem lembra mais disso. Sim. E aí ele, dá com os burros na água e aí ele fala, caramba, eu devia ter feito isso lá antes. Só que o que acontece também com esse cara que sofre com isso? Ele aprende de verdade e aí ele nunca mais dá esse vacilo. Exatamente. Então, beleza. Pra gente puxar aqui pro tema, eu acho que ele é bem interessante a gente esclarecer logo de cara aqui. E eu tenho um ponto de vista meu, que eu quero falar também depois, mas primeiro eu quero ouvir o seu. Né? Em relação ao tema do que a gente está dizendo aqui hoje, você acha que a pessoa, se ela só consumir o conteúdo gratuito, ela consegue atingir os 6 dígitos de forma consistente, gradativa e lucrativa, ou ela só vai conseguir ter esse tipo de resultado com o método escala 3Ps? Cara, não vou falar que é impossível, né? Porque possivelmente alguém pode conseguir. Só que a pessoa que tá vendo isso aqui, ou tá nesse momento, ela tem que olhar se ela é realmente esse tipo de pessoa, tipo, completamente fora da curva, né? E até as próprias pessoas fora da curva, a longo prazo, né? Que se você for evoluindo no mercado, você vai evoluindo na vida, você vai conhecer pessoas muito, muito boas, né? Muito talentosas, etc. Essas pessoas, a maioria das vezes, elas são as que mais se dedicam, as que mais estudam, né? Elas têm um talento natural, elas têm uma habilidade única ali, mas elas não negligenciam, né, o aprendizado, o estudo, a informação, a ponto de achar que ela consegue fazer tudo de graça, né? Elas podem ter, em algum momento, começar de graça, consumir alguma coisa de graça para acumular informação, porém, elas aprendem ao longo do caminho que o tempo vale muito mais, né, do que o dinheiro. E em algum momento elas pagam algum tipo de formação, algum tipo de mentoria, algum tipo de consultoria, imersão, etc. para absorver um conteúdo mais direcionado, mais prático, mais específico para o problema que ela tem. Eu acho que o conteúdo gratuito ele é muito bom, ele é muito importante para todo mundo para gerar uma coisa. O quê? Perspectiva. Né? Com o conteúdo gratuito, você começa a ter perspectiva de coisas que você não sabia. Em algum dos podcasts passados, já expliquei esse conceito aqui, mas quem está assistindo pela primeira vez, eu vou explicar novamente, né? Na vida existe, imagina como se fosse uma pizza. Nessa pizza tem uma fatia pequenininha, vamos lá, que ela representa uns 3%. Isso é o que a gente sabe, né? E depois tem uma outra fatia um pouquinho maior, que vamos dizer que essa fatia representa ali uns 10%, né? Essa fatia é o que a gente sabe que não sabe. Sei lá, o cara que tá começando, tá vendo esse conteúdo aqui, tá gerando perspectiva, assistir os outros nossos conteúdos, ele sabe assim, pô, eu sei que eu não sei fazer contingência. Eu sei que eu não sei anunciar no Facebook Ads. Eu sei que eu não sei anunciar no Google. Eu sei que eu não sei encontrar um produto vencedor. Eu sei que eu não sei contratar. Então, tem coisas que você sabe que você não sabe. Isso é bom, porque a partir do momento que você sabe que você não sabe, você pode buscar conhecimento sobre aquilo. Então, vamos dizer que dentro dessa pizza, isso representa 10%. Uhum. E aí, então, a gente tem ali 13% da pizza, né? E todo o resto da pizza é o que você não sabe que não sabe. Que isso é infinito, é gigantesco. Sim. Então, o que o conteúdo gratuito ajuda? Ajuda você mover as coisas que você não sabe, para dentro das coisas que você sabe que não sabe. Então você passa a ter conhecimento sobre coisas que você nunca ouviu falar ou perspectivas que você nunca imaginou e elas ficam ali guardadas para você. E aí, em um momento que você quer realmente saber aquilo, realmente se aprofundar naquilo, aí sim você pega um livro, você pega um curso, você pega uma mentoria, você pega uma consultoria, você pega uma imersão, você vai num evento, você procura se aprofundar naquele assunto específico e ter a informação, né? O próprio curso, imersão, mentoria, consultoria, etc., a grande proposta, né, deles é algumas vezes dar um caminho para a pessoa, para ela poder pegar e executar e fazer alguma coisa, ou outras vezes atuar num problema mais direcionado da pessoa, como por exemplo uma consultoria, como por exemplo uma mentoria, ajudar a resolver um problema. Então, basicamente, tudo isso é ajudar a levar a pessoa do ponto A para o ponto B, economizando tempo nesse meio do caminho. E esse tempo, infelizmente, ele custa dinheiro, né? Você, num conteúdo gratuito, você pode chegar em algum lugar, pode fazer sua primeira venda, pode fazer muitas vendas, etc. Mas é muito difícil. Até quem está no conteúdo gratuito, ela pode pegar e falar que ela vai falar que fez tudo sozinha. A maioria das vezes, ela
pode ter começado sozinho ali, mas ela entrou no grupo de network, ela começou a trocar ideia com alguém que já pagou por alguma coisa e tá conversando com ela até. Então, tipo, sozinho, absolutamente sozinho, né? Apenas com conteúdo gratuito, sem nenhum tipo de direcionamento ou troca de ideia com uma pessoa mais diferente, é muito, muito, muito difícil. Eu não conheço nenhuma pessoa até hoje que já fez isso. Eu posso dar um pouco da minha experiência, né? Em 2014 eu comecei a consumir conteúdo gratuito sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, sobre sucesso, etc. E eu fui consumindo, e isso foi me gerando perspectiva. Olha, cara, eu quero fazer isso, eu tenho vontade de fazer isso. Mas muitas das vezes eu não sabia como fazer isso. Qual era o passo que eu tinha que pegar e iniciar? Eu tinha muita informação, mas não sabia qual o passo. Né? De 2014 para 2015, conheci o marketing digital. E aí falei, beleza, estou me aproximando da onde eu quero. Estou começando a ficar mais claras as coisas para mim. Mas só no conteúdo gratuito ainda sem de fato entrar em campo. E aí, né, no meio de 2015, foi quando eu conheci o mercado de afiliados. Eu falei, boa, isso aqui dá. Esse aqui é o caminho. Mas até então, eu tinha só estudado, não tinha executado nada. Quando que eu comecei de fato a executar? Quando eu comprei um curso. Quando eu comprei o curso, que foi o Afiliados aí, meu primeiro curso ali, eu falei, bom, aqui no curso eu sei esse tanto de coisa aqui, eu tenho noção desse tanto de coisa aqui, mas aqui eu vou ter um passo a passo direcionado e vou pegar e vou aplicar na prática. Porque a maioria das vezes o conteúdo gratuito, pelo formato, né, pelo modelo, por lugar onde ele é passado, pelo tempo onde ele é, não tem como você de fato dar uma aula. Você tem como falar, como a gente está falando aqui do assunto, mas não tem como compartilhar a tela, mostrar onde clica, como é que vai e todas as coisas, né? Porque isso geralmente são aulas muito grandes e não dá pra gente poder pegar e ficar jogando isso na internet de bobeira. Então, eu tinha noção de várias coisas, tinha perspectivas, mas na hora do vamos ver, eu não sabia. Eu podia ir lá e fuçar e clicar? Podia. Inclusive, eu fiz isso várias vezes. Mas eu só senti completa segurança de fato executar quando eu estava respaldado por um curso, por um método que eu podia pegar e tirar dúvidas se eu tivesse ao longo do caminho. Tinha pessoas que também estavam executando, que a gente podia pegar e trocar ideia. Inclusive, isso foi essencial para minha jornada de sucesso, sabe? Muito top mesmo. O que eu acredito é muito próximo do que você falou. Eu acho que são só alguns tipos de palavras diferentes, mas basicamente é muito parecido. Eu acho que primeiro a gente precisa entender um pouco sobre o que é o conteúdo gratuito, né? O que é o conteúdo gratuito, o que é um curso, treinamento ou um método, por exemplo, né? Eu acredito que o conteúdo gratuito ele tem funções um pouco diferentes para quem produz e para quem consome. Sim. Né? Como, por exemplo, para quem consome, eu acho que é isso aí que você falou, né? Trazer perspectiva e descobrir coisas que ele não sabia que não sabia, né? E começar a procurar e correr atrás, né? E para a pessoa que produz, é muito parecida, basicamente uma palavra muito próxima, que é trazer pessoas. Sim. Né? Basicamente mostrar para essas pessoas o que elas não sabiam que não sabiam. Sim. Né? E através de conteúdos como esse aqui, por exemplo, que a gente está produzindo, né, de 1 hora, 40 minutos e por aí vai, esses são os conteúdos mais relevantes, que as pessoas nem dão tanto valor assim, vamos dizer. É porque eu tô falando, é difícil de consumir, né? É difícil, exatamente. leva tempo ali, a pessoa muitas vezes perde a noção. Muita gente fala, eu não tenho dinheiro para começar, os cursos são caros, etc. Tudo bem, eu não tinha também em 2014. Como é que eu comecei? Lendo livro. Um livro é R$20. Mas é grande e as pessoas não querem. Exatamente. Né? Exatamente. É muito fácil comparar com isso que você falou mesmo, desse conteúdo que a gente está produzindo aqui, por exemplo. Basicamente tudo que você quiser, ainda mais no período que a gente está, no século que a gente está, você consegue descobrir, você pesquisar como tal coisa no Google. Sim. Você vai encontrar aulas, artigos, livros e por aí vai. Só basta você querer ir lá e consumir. Só que você tem que sintetizar uma grande volume de informação numa coisa que às vezes é pequenininha. E aí é onde tem o especialista, né? A autoridade, porque ele vai poder te poupar todo esse trabalho. Tem aqui uma parábola, né? Acho que muita gente já pegou e já ouviu, é possível usar isso tudo, né? Que tem o cara que ele tinha, assim, uma fábrica de, sei lá, de bolo, vamos dizer assim. E a máquina de bolo dele deu ruim. Chamou diversos especialistas para tentar consertar, diversos mecânicos e tal, e ninguém dava jeito. Tô ligado com Ninguém dava jeito na máquina. E aí teve um cara que ele chamou e o cara explicou pra ele, o cara falou, não, eu sei o que é. E aí o cara chegou, um velhinho assim, com uma máquina e tal, pegou, olhou assim, nem meteu a mão, só olhou, bateu, escutou ela tentando funcionar e tal. Aí nessa história, né, nessa parábola, ele foi lá e apertou um parafuso. E aí agora falou, pode ligar que a máquina vai funcionar. A máquina funcionou e ficou show de bola.
E aí ele pegou e deu o serviço, sei lá, era, vamos dizer, 10 mil reais, para outros que cobravam 200, 300 reais. E aí o cara falou, pô, mas você só apertou um parafuso, por que que é esse valor tão caro? E aí o cara pega e explicou, né? Apertar o parafuso é R$1, é 10 reais. Saber qual parafuso que tem que apertar, na hora que tem que apertar, na hora que tem que apertar, isso aí é o resto do valor para completar os 10 mil reais. Então, é isso no caso que o especialista, né, de um curso, um mentor que está pegando ali e ajudando as pessoas, pode fazer por elas. Exatamente poupar todo aquele caminho e falar, olha só, exemplo do Facebook Ads, você pode ler lá a central de ajuda, vai te demorar 30 dias, um negócio denso, duro, difícil. Ou você pode pegar aqui e assistir essas 5 aulas aqui de 5 minutos, que vai te mostrar exatamente o que você precisa saber. Se você quiser saber todo o resto, show de bola. Mas exatamente o que você precisa saber é isso aqui, detalhado aqui. Então, essa é a diferença, né? E só pra complementar, antes de puxar pra essa parada do treinamento, uma coisa, eu ouvi essa parábola aí já também, mas eu ouvi com motor de barco. Mas é vários exemplos, né? Exatamente. Que uma das coisas também muito interessante que diferencia um pouco, não que diferencia, mas que faz parte do conteúdo gratuito, é o relacionamento. Que eu acho que isso é um ponto em comum entre tanto com quem está consumindo quanto quem está produzindo. Porque é o que a gente acabou de dizer aqui. As pessoas que estão passando com a gente aqui do início até o final desse episódio, bom, elas estão com certeza tendo um relacionamento muito maior com a gente do que o cara que assistiu só o começo ou assistiu um corte, por exemplo. Sim. Né? E esses tipos de pessoas estão muito suscetíveis no futuro a se tornar nossos alunos. Sim. Né? Porque eles acompanharam aqui o conteúdo, viram que a gente que está com autoridade no assunto, está passando um processo que ele de fato aprendeu. Acredita na nossa filosofia também. Exatamente. Então isso é um dos pontos muito interessantes do conteúdo gratuito, né? Que é para a pessoa que está consumindo, é basicamente um ensino, uma perspectiva, descobrir coisas que ela não sabia que não sabia. E para quem está produzindo é para trazer pessoas, gerar autoridade e gerar relacionamento. Agora, um conteúdo de um curso, ou treinamento, ou método, ele basicamente, eu acredito que serve para um único papel: economizar tempo da pessoa. Que é basicamente isso que você disse, né? Que o cara poderia ter continuado batendo a cabeça ali 1000 vezes, descobrindo qual que era o parafuso, ou até mesmo feito merda. Sim. Né? Mexido em onde não devia. Sim. E um cara que tinha o conhecimento só chegou ali, apertou um parafuso e resolveu. Né? Então, basicamente, um curso, um treinamento, um método é isso. Né? E o que entrega num infoproduto, por exemplo, é essa economia de tempo e organização. Eu também vejo que tem uma outra coisa aí também, né? Tem economia de tempo, a organização, né, da informação para a pessoa não precisar ficar igual a maluca procurando em diversos lugares. Mas tem um outro que é levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Sim. Então, sei lá, a pessoa tá do zero e ela quer ter um e-commerce capaz de faturar 6 dígitos por mês de forma gradativa, consistente e lucrativa. O método do Escala 3Ps vai tirar essa pessoa do zero ou da onde ela estiver até esse ponto, né? Algumas pessoas vão conseguir em 3 meses, outras pessoas vão conseguir em 6, outras pessoas vão conseguir em 1, em 2 anos. Mas se a pessoa de fato pegar e aplicar aquilo ali, se educar e tal, ela vai chegar. É inevitável, a gente tem cases e cases de aluno, mais de 100 alunos com resultado comprovado de 6 dígitos, né? Mais de 40 e poucos CadoCast aqui gravados no nosso canal, que a pessoa pode pegar e olhar e ver, inspirar a história de outras pessoas que a gente pegou. Então, se eu levo a frase a seguinte: se alguma pessoa chegou aonde você quer chegar e ela tem alguma coisa parecida com você, você também pode. É só questão de tempo. Tempo e aplicação e esforço ali. Então, também o método vai tirar a pessoa de um ponto A e levar ela ao ponto B. Algumas pessoas pode ser tudo, algumas pessoas pode ser alguma outra coisa a menos, mas ele vai levar ela do ponto A ao ponto B. Porque se você pegou e teve só, né, a economia de tempo absorvendo a informação organizada, mas ela não te produziu resultado a ponto de tirar você de algum lugar e levar para o outro, você simplesmente acumulou informação. E informação acumulada não serve para nada. Era melhor não saber, porque muitas das vezes algumas pessoas que só consomem e não aplicam têm a overdose de informação, obesidade mental, e o cara fica paralisado. Sim. Que inclusive é um grande problema de quem não sabe dosar o conteúdo gratuito. De quem não sabe dosar o conteúdo gratuito. O conteúdo gratuito ele é muito bom, mas ele pode ser uma armadilha muito grande para quem não sabe dosar.
Porque ele pode começar consumindo aqui o nosso conteúdo, daqui a pouco ele está consumindo conteúdo de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa, daqui a pouco ele está consumindo 10 diferentes, de 10 métodos diferentes, de 3 modelos de negócio diferentes, aí o cara fala, caramba, eu não sei o que eu quero fazer, eu tô paralisado, o que eu faço? Então Isso é muito comum, né? Esse é muito comum e é uma armadilha muito, muito, muito grande. Às vezes o cara não tá nem consumindo de métodos diferentes, né? De modelos de negócio diferentes, mas ele tá consumindo de pessoas diferentes do mesmo modelo de negócio. Igual o meu e de outras 2, 3 pessoas que falam, né? De e-commerce sem estoque para faturar 6 dígitos. É diferente. Por mais que seja o mesmo modelo de negócio, eu sou uma pessoa e as outras pessoas são outras. Eu tenho o meu jeito de ensinar, eu tenho as minhas convicções, tenho os meus valores e cada uma pessoa tem os outros próprios valores, né? É um exemplo muito grande, por exemplo, né, do que a gente ensina, de como a gente ensina. Eu ensino, de fato, o cara a construir uma empresa, né, com o processo, com pessoas, com produtos. Não uma lojinha na internet para ele trabalhar de cueca em casa e ganhar um dinheirinho ali. Eu não ensino isso. Mas tem gente que ensina e tá tudo bem. Só que esses não são os meus valores. Se a pessoa está consumindo o conteúdo com essa visão, ela já pode sair. Porque eu vou atrapalhar ela naquele objetivo dela. Exatamente. Porque eu vou falar que ela tem que fazer coisas que para aquele objetivo ela não tem que fazer. Então é importante também você saber distinguir isso. E aí é onde, novamente, o próprio conteúdo gratuito que você consome, né? Você consegue perceber a filosofia de quem tá passando, de quem tá ensinando. E você vai lá, pô, eu realmente, quando eu tiver sucesso, quando eu aprender, quando eu chegar no meu objetivo, eu quero ser igual esse cara. Mas presta atenção nisso de que se você quer ser igual aquele cara pelo jeito dele se portar, pelo jeito dele falar, pelo que ele faz, ou pelas coisas que ele tem. Porque se for pelas coisas que ele tem, é uma armadilha muito grande. Porque qualquer uma pessoa pode pegar e esbanjar coisas ali, principalmente no mundo das redes sociais, né? E se você cair nesse conto e no final você vê que a pessoa não era nada daquilo do que você imaginava e você só se atraiu pelo que ela tinha, aí é um problema sério. É muito legal você tocar nesse assunto. A gente já viu várias pessoas falando sobre esse mesmo assunto que a gente fala, né? E ostentando carrão, ostentando mansão, ostentando um monte de coisa. E basicamente a gente já tá aí a fazer 3 anos. E esses golfinhos aí só pularam e subiram. Exatamente. Exatamente. Isso é muito, muito bom de você observar mesmo com quem que você tá consumindo o conteúdo, né? Esse ponto que você falou é muito importante. Agora, complementando um pouco disso que você falou da filosofia e da forma como você acredita, quero fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta difícil, mas acho que vai ser importante. O que é o método escala 3Ps para você? Show de bola, né? Primeiro vamos no objetivo. E o objetivo a gente está sempre falando aqui para sempre fixar na cabeça das pessoas, né? O objetivo dele é ensinar a pessoa como construir um e-commerce sem estoque, capaz de faturar 6 dígitos por mês de forma gradativa, consistente e lucrativa. Tendo isso em mente, o que a pessoa precisa pegar e fazer, né, para chegar lá, que aí é como eu imagino ali a própria questão do método, né? O método, né, o escala 3Ps, não é à toa. Os 3Ps, eles são referente ao quê? Pessoas, produtos e processos. E pessoas e produtos e processos é o que eu acredito, é a minha filosofia, que eu aprendi com o Marcos Lemonis, né? Excelente conteúdo, eu recomendo para todo mundo poder pegar e assistir. É a base de uma empresa. Uma empresa ela não funciona sem pessoas, por mais que a pessoa seja só você. Uma pessoa ela não funciona sem produto, né? Ou produto ou serviço ali, por mais que seja só você também, que faça, que entregue esse serviço ou venda esse produto. E uma empresa não existe sem processos, por mais que você esteja começando do zero. Aí, novamente, né? Exemplo que eu já dei aqui no podcast, a pessoa vai falar, mas eu não tenho processo, o que é processo? Cara, nada mais do que uma rotina, né? Acordar, tomar banho, escovar o dente é um processo. Deitar para dormir, tomar banho, escovar o dente é um processo. Almoçar na mesma hora, pegar comida, etc. é um processo. Pegar ônibus para o trabalho é um processo. Tudo isso é um processo, são rotinas que você faz ali. A nossa vida é movida de rotina, de processo, por mais que a gente não queira. Tem gente que fala que não gosta de rotina porque aprisiona ela. Eu acho o contrário. Se você tem a rotina bem feita, ela vai te libertar, porque você pode criar novas rotinas a partir da sua rotina bem feita, né? E como a gente falou, tudo é uma rotina. Até não fazer nada, sentar, assistir Netflix é uma rotina. É uma rotina de lazer que você pega ali. Vou me dar 2 horas, vou me dar 3 horas de não fazer nada. Isso aí é uma rotina, tá? Faz parte ali do seu dia. Então, tudo é processo. E aí, numa empresa, tem um processo de pegar e construir a comunicação de marketing do produto. Pegar e construir a comunicação de vendas do produto no Facebook Ads.
conceber as páginas de venda do produto, a estrutura do produto, comunicação com o fornecedor, atendimento ao cliente. Tudo isso são etapas, tudo isso são processos. Então, a junção dessas 3 coisas dá uma empresa. E o nome Scala, ele vem da onde? Porque a gente, a partir da internet, tem a possibilidade de escalar o nosso negócio. Ele é diferente de um negócio local. A gente não está limitado à nossa vizinhança, né? Então, a partir da internet, a gente tem a possibilidade de escala. E todos nós queremos escalar, né? Usar isso a nosso favor, atingir grandes números, atingir grandes faturamentos, chegar em grandes lugares. Então, o Scala 3Ps é o método que vai te ensinar, né, a você construir uma empresa com esses 3 pilares que é possível de se escalar. Porque qual é o grande problema que a gente tem no mercado digital? O mercado digital, ele é muito, eu já falei isso aqui anteriormente, ele é muito bom em ensinar a gente a criar uma fonte de renda. A maioria das vezes é ensinar a gente a criar um emprego para nós mesmos, né? Você aprende a ser gestor de tráfego, mas ninguém te ensina a contratar ali, te ensina a prestar o serviço de gestor de tráfego. Então você pega muitos clientes, você consegue ter uma boa renda, mas se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. Basicamente isso. Outra pessoa trabalha no mercado de afiliados, ensina você a escolher uma oferta, ensina você a construir a sua contingência, construir, né, os seus anúncios, sua campanha de Facebook Ads, vender, né, e botar muito dinheiro no bolso. E novamente, se você não trabalhar, se você não fazer a sua contingência, se você não botar novos anúncios para rodar, não ganha dinheiro. Ou dropshipping. Outras pessoas ensinam você a construir uma loja virtual para você fazer ali dinheiro em casa de cueca ali com dropshipping. Se você não botar o produto para rodar, se você não construir a loja, se você não minerar, se você não fizer o Facebook Ads, se você não fizer a contingência, não atender o consumidor, não ganha dinheiro. Então, todos esses modelos que a internet ensina é ótimo de a gente pegar e criar fonte de renda, mas são péssimos em ensinar a gente a como construir de fato um negócio. É igual a própria faculdade, né, que ensina os profissionais liberais. Tem muita gente que se forma em personal, médico, dentista, né, odontologista, fisioterapeuta. São profissionais que têm a capacidade técnica, mas não têm capacidade muitas vezes de ter um negócio. Muitos tentam abrir consultório, isso e aquilo, mas são poucos os que de fato têm sucesso. Mesmo que o cara tenha formação técnica ali. Então, ensina, né, assim como muitos dos cursos ali ensinam a gente a ter uma habilidade técnica e gerar dinheiro com essa habilidade técnica, mas não ensina a gente a transformar isso num negócio de fato, né? E o que eu aprendi isso, né? Nos meus 7 anos de mercado digital, eu percebi isso aí, eu falei, mano, isso aqui é um problema sério. Aí eu passei por esse problema quando eu tava começando a minha empresa. Primeiro, fui afiliado e vi que, caralho, se eu não trabalhasse, tava fudido, né? E todo mundo pegava, você vai poder trabalhar de onde quiser, da hora que quiser, etc. Isso é bem possível mesmo, se você constrói equipe e empresa. Sozinho, isso não dá, mano. Sozinho isso não existe. Você pode sozinho sim viajar, ir para vários lugares, etc. Pode, mas você tem que sentar e trabalhar. Se você não sentar e trabalhar em algum momento na sua viagem, na sua coisa, não dá. Não tem como você pegar e ficar 30 dias sem fazer nada e continuar ganhando dinheiro. Eu, particularmente, não conheço quem pegou e faz isso assim com um negócio onde você pega e trabalha sozinho, etc. Sozinho, pode ser que tenha? Pode. Mas eu tô falando da minha experiência, do que eu pego e conheço ali. Então eu percebi isso aí e ao longo, né, eu fui aprendendo. Como afiliado, se eu não trabalhasse, não ganhava. Como gestor de tráfego, se eu não trabalhasse, não ganhava. Depois, quando eu fui ter os meus próprios produtos como produtor, né, vendendo cápsula, vendendo cosmético e até como dropshipping, e aí eu já fui tendo ali a experiência de que eu preciso ter gente aqui para poder me ajudar a gerar dinheiro. E isso vai de encontro do que a gente falou no último, né, podcast, construir equipe, né? Daquela pergunta que você me fez de que qual a primeira pessoa que ele tem que contratar. Muita gente tem as pessoas só passivas do suporte, etc., que não ajudam ele a trazer dinheiro para dentro da empresa. E eu percebi que isso é um grande problema, né? Você tem que ter pessoas ativas que junto com você vão criar ideias, vão criar soluções para fazer a empresa faturar. Porque quando você consegue ter isso, você consegue sair de férias, ou folgar, ou ficar doente, e as pessoas vão estar fazendo o que precisa ser feito, né? Recentemente eu fiz até o podcast, que foi o nosso podcast 3 aí, recuperando da gripe ainda, tava muito zoado. Não sei se quem assistiu pegou e percebeu, mas a gente fez ali e tal. Mas antes disso eu tava uns 7 dias ali, uns 5 dias arriado na cama de gripe e a Amaral Media tava pegando e fazendo. A gente continuou faturando, continuou fazendo as coisas. Por quê? Porque eu tenho o time não só passivo, tenho o time ativo. Pude ficar completamente ausente e a galera pegou e fez. Então, percebendo tudo isso, né, eu falei, bom, o que eu quero com o Scala 3Ps, o que o Scala 3Ps é para mim, é ensinar as pessoas, além de uma fonte de renda, que é a partir do dropshipping, né, que a gente exemplificou, porque é onde eu acredito que tem a menor barreira de entrada para um modelo de negócio melhor,
como, por exemplo, melhor do que o de afiliado, melhor do que o de produtor, porque o de afiliado você está dependente do produtor. Se ele quiser mudar qualquer coisa, você perde. E o produtor, por exemplo, cosmético, cápsula, etc., você tem que investir um valor gigantesco. Você vai em outras empresas de investir para fazer um cosmético, fazer uma cápsula, vai gastar 10 mil, 20 mil, 50 mil. E, cara, essa não é a realidade de quem está começando. O dropshipping você consegue ter o seu próprio produto sem investir em estoque e ainda se você testou aquele produto, não vendeu, você quiser mudar, você muda. Imagina ter comprado um estoque de 10 mil, de 50 mil. Tem muita gente que eu conheço que fez esse investimento de 50 mil, comprando estoque de produto e tal, e não sabe vender. E fica o produto parado, o produto chega a vencer, ou ele tem que vender por 1/3 do valor para ele não assumir o prejuízo completo daquilo. Então, cara, o dropship é a maneira que eu acho mais fácil da pessoa poder pegar e começar com as menores barreiras de entrada. Então, eu peguei e uni esse modelo de negócio ali, que eu acho que é o mais fácil para a pessoa começar a ter uma habilidade técnica e ganhar dinheiro, mas com toda a experiência e todo o background, de fato, para ela construir uma empresa. Então, é por isso que a gente fala aqui de contratação. Por isso que a gente fala aqui de financeiro. Por isso que a gente fala aqui de processos. Porque isso são coisas importantes que vão, de fato, transformar aquela habilidade de ganhar dinheiro, aquela habilidade técnica que ela tem de ganhar dinheiro numa empresa. A ponto dela poder ter colaboradores, a ponto dela poder não trabalhar em algum momento, a ponto dela poder tirar férias, a ponto dela poder fazer algumas coisas e continuar. Por quê? Porque tem gente pegando ali e executando. Então, o Scala 3Ps, né? Nesses 7 anos eu tive essa visão e eu fui criando a minha empresa dessa maneira e eu peguei tudo que eu aprendi e coloquei dentro do Scala 3Ps. E vou melhorando à medida que a gente vai aprendendo, porque eu estou aprendendo cada vez mais, né? Inclusive, a gente está atualizando todas as aulas do Scala e eu estou inserindo muito mais coisas em relação à gestão, em relação à empresa do que tinha antes, né? Justamente porque eu aprendi muito mais, né, nos últimos 2 anos em relação ao tempo que a gente pegou e tem o Scala. Então, o Scala nada mais é do que, para mim, quando eu olho ele, é um protótipo da Amaral Media, né? Como se fosse uma franquia da Amaral Media, onde a pessoa pode pegar todo aquele método e aplicar dentro da operação dela, que aplicando, ela vai gradativamente, consistentemente e lucrativamente chegar nos 6 dígitos. Quer dizer que a pessoa vai chegar em 1 mês, em 3 meses, em 9 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 5? Não sei quanto tempo ela vai chegar, mas eu sei que ela vai. Porque é exatamente esse o propósito e é exatamente isso que acontece com a gente. Novamente, eu falo para todo mundo, eu tenho 7 anos de mercado. 7 anos. Vocês pegam e podem falar, pô, o Cadu é foda hoje, o Cadu sabe isso, sei o quê. Esse conhecimento não veio de ontem. Ele veio de 7 anos, mano. Você quer ter uma empresa bacana, como eu tenho, com pessoas fazendo os negócios, mentalidade que eu tenho? Show de bola, você consegue. 7 anos. Alguém está disposto? Todas as pessoas que estão dispostas, eu sei que elas vão conseguir, vão ter um sucesso estrondoso. Mas muita gente não está disposta. Esse, a maioria das vezes, é onde eu vejo que é o problema, entendeu? E aí é onde a gente vai no ensinamento, que a gente falou aqui do início, das pessoas não terem maturidade, não estarem preparadas para ouvir aquele conselho. Por quê? O cara entra no Scala, ele tá com a mentalidade do mercado, de pegar e fazer uma grana, dar uma escalada ali, show de bola. Ele faz isso. Porque o Scala também possibilita isso. Não é só, se você entrar no Scala e não quiser construir empresa, só descarta aquele conhecimento. Mas todo o conhecimento técnico para você construir uma loja, pesquisar produto, fazer Facebook Ads, fazer contingência, tá tudo lá. Então, todo o conteúdo técnico que ele vai aprender em outro lugar já está tudo lá. Então, e tem todo o resto de como ele construir uma empresa, como ele construir uma operação. Se ele não quiser, show de bola, só usa o técnico ali e faz. E acontece muito isso, principalmente com os nossos alunos mais experientes, que os caras passaram de 1 ano, Sim. que estão entre 1 ano e 2 anos. Então, eles sempre voltam e dão um feedback. Caraca, eu vi aquele módulo de planilhas e eu não dei valor. Caraca, eu vi aquele módulo de contratação e na época eu não dei valor. Caraca, eu vi aquele módulo de processo e na época eu não dei valor. E agora eu tô precisando aqui me ferrar, rebolar e quebrar a cabeça para voltar e aplicar tudo aquilo ali, porque é importante. Então, o Scala, ele é igual um próprio livro. Você lê, às vezes você não tem maturidade, aí você vai passando, aí você volta e você fala, caramba, o Cadu tava certo aqui e eu nem dei bola para isso aqui. E a parada passa. Então, o Scala para mim é isso, sabe? Pô, sensacional. E complementando isso, só para fechar sobre o método, então, basicamente, essa estrutura que você mostrou, você acredita que qualquer pessoa consegue iniciar ali nele e desde a parte iniciante até o intermediário avançado, né? Exatamente. O Scala ele foi feito para levar a pessoa do 0 até o avançado. Porque justamente, cara, tô do 0. Vai ter um monte de coisa de empresa, um monte de coisa de abrir empresa, de pagar imposto, de contratar funcionário, que eu não sei, que não é o meu momento. Tudo bem. Você deixa de stand-by porque como criar a loja tá lá.
Como minerar produto, tá lá. Como editar vídeo, tá lá. Como encontrar fornecedor, tá lá. Como fazer Facebook Ads, tá lá. Como fazer contingência, tá lá. Tá tudo lá. Tudo o que o iniciante precisa, do zero, tá lá. Então, não tem por que o cara ficar com medo, sabe? Sim. Só que tem tudo isso e todo o resto além que ele vai precisar. Porque, como a gente já falou no outro ali, é possível fazer 6 dígitos sozinho. É possível, você pode chegar lá. Só que eu não quero que você só faça 6 dígitos e não faça mais nada. Eu quero que você faça 6 dígitos e mantenha. Porque, novamente, o escala 3Ps é 6 dígitos por mês de forma gradativa. Então, você vai chegando lá em ciclos. Do 0 vai para 10. De 10 vai para 20. De 20 vai para 40. De 40 vai para 60. Você pode chegar do 0 a 100? Pode. Mas o comum é do 0 a 10. De 10 a 30. De 30 para 50. De 50 para 60. De 60 para 40. De 40 para 55, depois 80 para 100, e assim vai. Então, gradativamente, e depois consistentemente e lucrativamente. Então, quando você chegou nos 6 dígitos, você vai aprender e vai olhar as estruturas dos caras e vai falar, pô, para eu conseguir manter esse faturamento com consistência, eu preciso ter isso aqui de estrutura. E vai, porque eu já falei isso, e eu vou falar mais na Semana da Escala, exemplificando isso muito, então é muito importante que vocês estão assistindo. Veja que o grande problema, né, do mercado digital, quando você consegue atingir um faturamento desse tão grande, né, por exemplo, 6 dígitos e tal, é que ele permite que você fature muito sem ter infraestrutura. Então isso é um grande benefício, mas isso também é um malefício da mesma proporção, que não ter estrutura não possibilita que você aguente aquele faturamento. Porque se você está faturando pouco e passa a faturar 6 dígitos, o número de suporte aumenta. O número de criativos que você precisa ter aumenta. O número de contingência que você precisa ter aumenta. Então as rotinas, os processos que precisam acontecer aumentam. E você sozinho muitas vezes não tem braço para isso. Então o cara que ele não investe nessa infraestrutura para manter o resultado cai e ele se ferra. Sim. Nem é bom o cara fazer 100 mil de primeira, né? Porque ele vai sofrer muito, né? Basicamente, com esse problema da estrutura, vai se matar de trabalhar até ele conseguir dar conta de tudo aquilo dali, né? Ruim também não é, né? Não, claro que não. Ruim também não é, mas só que, tipo assim, claro, como você falou, que muitas das vezes ele não tá em maturidade pra chegar naquele resultado, né? E não tem as coisas preparadas. E tem algumas pessoas que chegam e sofrem pra poder manter, toma várias decisões erradas, se prejudica e depois ele vai subindo gradativo ali. E aí ele vai mais controlado, sabe? Sim, foi basicamente isso que eu quis dizer. Né? Que eu acredito sim que a pessoa que ela vai ali de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, ela vai ter a consistência. Sim. Né? Porque ela faturou 10 mês sim, 10 outro mês, aí beleza, se preparou para faturar 20. E aí 20, e depois 20 de novo, aí se preparou para faturar 30. E por aí vai. Né? E tipo, novamente, falando para todo mundo, eu tenho 7 anos no mercado, né? Muita gente tá começando agora, do zero, tá ali naquela ânsia de querer pegar e faturar muito, tirar resultado e tal, compreendo, completamente compreensível. Mas, cara, muito mais importante do que quanto você fatura é por quanto tempo você fatura. Então eu não tô nem aí pra fazer 10 milhões em um mês, 100 milhões em um mês, 100 milhões em um ano, etc. Não tô nem aí. Meu principal objetivo é continuar no jogo pra sempre. Porque eu sei que se eu continuar no jogo pra sempre, no final eu ganho. O último que fica é quem ganha o jogo. Então, exemplo novamente disso aí, pode ter tido várias pessoas que cria conteúdo, né, de dropshipping e tal, que pegaram e surgiram e fizeram promessa disso, venderam o curso daquilo, etc. Hoje eles não estão mais aqui, só tem eu. Assim como pode ter tido várias pessoas com loja disso, loja daquilo, com produto daquilo, que vendeu não sei o que, fechou a loja, etc. Nós continuamos aqui também. Então, essa é a parada, sabe? Sim, a parada é o jogo pra sempre, né? Agora, legal, falamos sobre o método, acho que essa parte que você explicou tá sensacional. E vamos falar um pouco agora sobre o que tem lá dentro, né? Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre o benefício de um aluno. Sim. Né? Quais são os benefícios de quem se torna um aluno 3Ps, né? Que é como a gente chama. Show de bola. Primeiro, né, ele tem todo o método ali estruturado e o método está dividido em categorias, né? Quais são essas categorias? A gente tem primeiro, né, um módulo de preparamento, né, de mindset, alinhamento de expectativas, porque é muito importante.
Lá eu vou dizer para as pessoas, né, o que eu espero delas, o que elas podem esperar do método, né, o que elas podem esperar de mim como mentor, e também passar alguns princípios, né, de resiliência, né, de autodesenvolvimento, de paciência, de visão de longo prazo, né, de melhoria contínua. Então, vou passar coisas que eu acredito, coisas que são a minha cultura, né, para ele ali. E algumas pessoas aproveitam isso, outras pessoas não. Tem gente que liga e tem gente que não liga. Mas, novamente, eu não conheço uma pessoa bem-sucedida que não trata o mindset, que não trata desenvolvimento pessoal como chave. Ponto final. Depois a gente vai entrar no módulo ali estratégico, né? Porque isso é até uma das coisas que eu vou mudar, né, nas atualizações. Mas eu, particularmente, hoje vendo assim a empresa com a minha experiência, eu acredito que não tem como a gente começar uma empresa do telhado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está construindo uma casa, primeiro você faz a fundação dela, você levanta as paredes da casa e por último você faz o telhado, né? E o que é isso, basicamente, que eu quero dizer na operação? O telhado são o que você faz por último. E o que é o telhado numa operação de dropship? É construir loja, é pesquisar o produto, é fazer o Facebook Ads, etc. Isso são coisas que você faz por último, que são coisas que você faz quando está já operando, já está funcionando, né? E o que você faz primeiro? O que é a fundação? Primeiro, então, na escala 3Ps é o módulo estratégico, né? Onde a gente entende o modelo de negócio, onde a gente entende aonde a gente quer chegar com a nossa visão, com a nossa missão, com os nossos valores, onde a gente entende como é a tributação do modelo de negócio de dropshipping, né? Onde a gente entende como que a gente vai pegar e vai contratar pessoas, né? Então, tudo isso ali são coisas, o organograma, né? Tudo isso são coisas que você pensa previamente antes de começar o negócio. Por quê? Porque é como se fosse a planta da casa. É você pensar como a casa vai estar quando ela estiver pronta. Como você vai ter a sua operação, a sua empresa quando ela estiver pronta. Mas eu percebi que esse é um entendimento muito avançado para as pessoas atualmente. Então eu vou inverter essa ordem justamente para entregar a melhor experiência para os nossos alunos, né? Justamente foi aquilo que a gente pegou e falou ali no início. A gente vai aprendendo, vai evoluindo. Sim, e tal. Certeza. Então no momento a pessoa tem esse módulo estratégico, né? Que é assim, que eu considero que seria a base, a fundação. Depois a gente tem ali as paredes, né? Que seria o módulo tático. O que é o módulo tático? É onde você aprende os processos, é onde você aprende os controles, né? Então, a gente aprende a esteira de produtos, como que a gente pega e bota um produto no ar da maneira mais otimizada, eficiente possível. A gente aprende os processos de atendimento ao cliente. A gente aprende o processo de catálogo de audiência, como a gente usar o Facebook ao máximo. A gente aprende a nomenclatura de campanha de Facebook para nossas campanhas ficarem organizadas. A gente aprende como que a gente vai gerenciar o nosso processo de contingência quando ele estiver pegando e sendo executado, né? Diversas coisas, maioria relacionada a processos e controle. Nada em como executar. Até agora não sei o como criar loja. Até agora não tem o como fazer. Não tem nada disso. Até agora tem aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, como a gente vai fazer para chegar lá. Na teoria, na prática, no desenho, no planejamento. Depois a gente tem como que a gente vai controlar tudo isso que a gente quer pegar e quer construir. Então é o nosso módulo tático. E depois a gente tem o nosso módulo operacional. Que aí de fato é o mão na massa. Que é construir a contingência, que é construir a loja, que é construir a landing page, quer instalar o Pixel, quer fazer o Facebook Ads, quer minerar produto, quer fazer a copy. Então, toda essa parte prática está no nosso módulo operacional, que eu considero que é o telhado, que é o que você faz depois que a casa está pronta, né? Depois você aprendeu aonde você quer ir, você definiu, você falou como você vai chegar lá, você pegou e definiu como você vai controlar tudo isso, você de fato começa a executar, né? Então essa é a maneira como eu enxergo hoje qualquer tipo de negócio. Eu faço assim, com esses 3 pilares. Mas eu já percebi que para os iniciantes isso fica muito confuso. Então a gente vai inverter essa ordem depois. Então o cara vai começar na prática, depois ele vai aprender a controlar. Sim. E por último ele vai definir esses negócios. Tudo bem, né? Faço isso por vocês. Mas então tem essas 3 pilares, além de toda as nossas mentorias coletivas, né? Toda quinta-feira, já há 2 anos seguidos, eu faço mentoria coletiva com os nossos alunos do Escala 3Ps. E tem tudo gravado. Então, são mais de 100 mentorias coletivas gravadas, mais de 100 horas. Porque, no mínimo, tem 1 hora cada uma. Tem muito mais de 100 horas. Então, tem no mínimo, tem mais de 2 horas cada uma. No mínimo, tem 100 horas. No mínimo, tem 100 horas, eu estou jogando para baixo. Então, tem mais de 100 horas ali de mentoria coletiva, de conversas, de estudo de caso, de dúvidas respondidas, né? De outros alunos que passaram pela experiência do método. Então, eu posso falar aqui claramente que os meus alunos que têm mais resultados são os alunos que tiram maior valor da mentoria coletiva. É assim, tem uma coisa muito legal. Geralmente a gente abre uma turma, mentoria coletiva lota.
Primeira mentoria, primeira lota. E aí depois eu vou percebendo, né? Vou percebendo assim, os caras que na primeira mentoria coletiva perguntam muito, aí eu já consigo gravar o nome da pessoa, a cara dela, porque ela tá ali perguntando muito. Aí na próxima semana o cara tá lá de novo. Na próxima semana o cara tá lá de novo. Na próxima semana o cara tá lá de novo. E o cara continua assim por uns 2, 3 meses. Depois o cara some. Some por uns 2, 3 meses também. E depois ele volta e fala, pô, Cadu, tô com um negócio aqui, não sei o que eu falar, tá subido, tava ganhando dinheiro. O cara fala, pô, a gente conseguiu faturar, conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo e tal. Então o cara que ele tá ali, né, junto comigo, o cara tá usando a mentoria coletiva toda semana, ele tem um tempo precioso junto comigo para fazer uma pergunta direta, para olhar diretamente para a operação dele, com todo o contexto, com tudo que ele precisa. Ele pode compartilhar a tela. A gente pega, vê o gerenciador, vê as planilhas, etc. Então esse cara que ele pega e usa muito isso a favor e mergulha no método, esse cara ele tem muito resultado. E acontece isso, ele fica ali 2, 3 meses ali em cima, depois ele some e quando ele aparece eu já sei que ele tava gerando muito resultado e tava dando tudo certo e ele tava executando. E aí, quando começa a dar um probleminha, ele volta. Ele volta pra mentoria coletiva. Então, é isso. Muito maneiro, cara. Agora que já tem muita mentoria, muitas turmas, a gente já consegue ter esse acompanhamento, assim, pra entender o comportamento da galera. Exatamente. Então, muita gente pega e, às vezes, não fala até na própria mentoria coletiva, fica lá só de ouvinte, porque tem muito insight, sabe? Às vezes, a pergunta que você não tem, o cara fala e você pega o insight a partir da minha resposta para a pergunta dele. O problema que um cara tá passando é um problema igual ao seu, então você aprende com o que ele tá tendo ali. Então, cara, é muito, muito bom. Todas as ao vivo e até as próprias gravadas, sabe? Sim, sensacional. E continuando nos benefícios, eu acho interessante também falar sobre a análise de campanha. Bacana. Era uma coisa mais fresca, né, recente que a gente introduziu, mas que já tá fazendo muita diferença, né, pra galera que tá participando. A gente introduziu, né, o debriefing de campanhas, né, debriefing de campanhas de escala e até debriefing de campanha de teste, onde para os nossos alunos que eles postam lá, né, tem um formulário que o cara precisa preencher e postar de acordo, eu faço uma call 1 a 1 de análise de campanha com esse cara, então eu analiso loja, analiso produto, analiso campanhas, e isso, cara, elevou muito até o meu próprio nível de entendimento de como eu preciso pegar e passar o conteúdo para as pessoas, de como as pessoas estão aplicando meu conteúdo, porque é foda. Maneiro. Eu te falo um negócio, você fala, entendeu? Aí você fala, entendi. Vai fazer assim? Vou fazer assim. Aí você vai lá e faz diferente. Aí quando eu entro 1 a 1, eu e você na tela ali, eu falo, pô, eu te passei isso aqui, tem isso aqui nessa aula, não sei o que, não sei o que. Por que você não fez? Ah, eu achei que era assim, não sei o que, não sei o que. Eu vejo o negócio. Então eu corrijo ali na unha, na hora, na parada. Então quem tá aproveitando e usando as análises de campanha, os caras estão pegando e tendo um entendimento muito mais profundo, porque tá eu e ele ali, 1 a 1, vendo a parada. Então o cara pode abrir tudo. Na mentoria coletiva, como tem mais gente, às vezes tem coisa que ele não consegue pegar e falar, não consegue compartilhar. Sim. Mas quando a gente entra na análise de campanha, 1 a 1, cara, ele tem gente que pega e quer me pagar, tipo, milhares de reais, né? Pra eu fazer mentoria coletiva, pra eu fazer consultoria, pra eu fazer. Mas eu não faço. Pra abrir os números dela e te mostrar, né? Mas eu não faço. Mas eu faço isso pros meus alunos do Scala. Por quê? Porque eu quero que o máximo de pessoas tenham resultado. Meu propósito é esse dentro do Scala 3Ps. Então, eu pego, analiso as campanhas, analiso o produto e dou insights. Ó, eu faria isso aqui diferente, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui é desse outro jeito. Um grande exemplo disso é que a gente já fez, acho que agora 13 análises de campanha. Pô, dessas aí, vamos lá, 9 pessoas preencher a planilha de dashboard de campanha. E, cara, é um negócio extremamente essencial para quem é iniciante, para quem tá começando a gerar seus primeiros números, para você entender se tá tendo lucro, se não tá tendo lucro, para você entender qual é a performance da campanha. E os caras não preenchiam, os caras ficavam só olhando o gerenciador. E aí isso não era uma coisa que tinha como obrigação na primeira vez que a gente criou o processo de debrief de campanhas, mas agora é obrigação. Todo mundo que postar tem que ter a planilha de dashboard. E acontece o quê? O cara posta, aí eu falo, ó, preenche a planilha de dashboard pra gente fazer a análise. Aí no momento que o cara tá preenchendo a planilha de dashboard, o cara já tem vários insights que ele não tinha antes, e quando ele vem falar comigo na call, e a gente vai ver a planilha junto, comparar com o negócio, ele fala, pô, eu não percebi isso preenchendo a planilha. Sensacional. Percebi isso, aprendi isso preenchendo a planilha. Então novamente, aquele negócio. O conteúdo tá lá. Essa parte da planilha de dashboard de campanha é um processo, é o tático ali que eu falei. Mas o cara ele vai direto ao operacional e ele não tem maturidade pra entender. E depois ele volta. Sim. Depois ele volta.
Pô, muito, muito top. Acho que essa da planilha de dashboard é uma parada que sempre acontece. Sim. Né? Que a galera não dá valor no começo ali vendo de longe, mas quando bota a mão pra fazer, que vê o valor da parada. Né? É porque uma planilha em branco é em branco. Você não sabe pra que ela serve. Quando você começa a alimentar ela com os números, você começa a ver as fórmulas, ver os negócios acontecer, você fala, caramba, ele me dá isso tudo de informação? Você começa a ter o seu comparativo, né, com seus próprios números. e tudo mais. Exatamente. Muito foda. Negócio legal também de a gente falar é sobre o próprio grupo do Facebook, né? Que as pessoas têm ali também a oportunidade de tirar suas dúvidas ali a qualquer momento, né? O cara pode mandar ali, você responde até mesmo as próprias pessoas do grupo. Né? Eu que respondo, né, a maioria das perguntas, então é importante frisar, não tem ninguém da minha equipe que pega, vai, então você postar lá e direcionar a pergunta a mim, eu que vou responder, porque tem gente que pergunta assim, Cadu, o que você acha disso, disso, disso? Eu que vou responder essa pessoa. E tem gente que pergunta assim, gente, tô com isso aqui e tal, o que vocês acham? Essas perguntas, toda a comunidade que se sentir à vontade pode pegar e responder, mas eu também vou lá. Nem que seja pra falar, pô, é isso aí mesmo que fulano falou. Então, todos os posts, eu vou lá e dou o meu aval, sabe? Respondo, dou o meu ponto de vista, ou simplesmente faço isso aqui, ó, isso aí mesmo que fulano falou. Então, se na comunidade, né, se você não pode participar da mentoria coletiva, tem gente que tem no horário de trabalho e tal, não pode, na comunidade de grupos de Facebook é um outro momento que tem um contato comigo certeiro, sabe? Sim. Lá também que a galera posta os debriefs de campanha e tudo Exatamente. mais. Também... E você pode conhecer outras pessoas que estão no mesmo momento, né? Assim foi como eu conheci meus primeiros grupos de networking e também meus primeiros sócios em 2015. Foi a partir do curso, do grupo de alunos do curso que eu tava fazendo. Conversando ali com uma pessoa que tá na mesma trajetória que Na mesma trajetória. Você vê, o cara tá sempre postando dúvida, tá sempre postando uns negócios interessantes, ou o cara tá na mentoria coletiva, tá sempre perguntando. Você vai lá e fala, vê o cara no Facebook, chama o cara no Messenger, adiciona ele, começa a trocar ideia. Pô, tô fazendo assim, tá fazendo assado, não sei o quê. E você forma ali um grupo, sabe? Sim, muito foda. E além disso, nós temos os CaduCast, né? Que é onde a galera participa. É uma coisa muito interessante a gente falar também. As pessoas ficam perguntando, eu consigo fazer esse tipo de resultado? Eu consigo, né? Eu vou conseguir, eu faço isso, eu tenho aquilo e tudo mais. Então, basicamente, o CaduCast é para mostrar para as pessoas de diferentes tipos de background, de coisas anteriores, que atingiram aquele resultado. Exatamente. E aceitaram compartilhar ali com a gente, né? Porque tem muitas outras pessoas que não aceitam participar. Que não se sente confortável na frente das câmeras e tal, e tá tudo bem. Eu gostaria que todo mundo pudesse pegar e falar, porque eu acho que quanto mais gente, mais perspectiva, né? Mais exemplo tem para as outras pessoas. Mas todos os outros que aceitam já são muitas pessoas, né? E isso é muito bacana. Onde o cara pega e conta, né? A história dele, o que ele passou. Tem gente que pode estar assistindo aqui e é Uber, e trabalha de Uber e tal, e quando chega em casa tá super cansado, ele fala, pô, como é que eu vou pegar e vou aprender isso e vou aplicar? A gente tem aluno que passou por isso. Sim. Tem outro cara aqui que ele vendia paçoca, bala no sinal. Aí outro cara pode estar vendo assim, pô, eu não tenho dinheiro e tal, vendo aqui trabalho no sinal e tal. A gente tem aluno que passou por isso, contou a história no CaduCast. Tem outro aluno que ele pode ser lá do Nordeste, lá do Amapá, sei lá. Tem aluno de lá que pegou e compartilhou a história no CaduCast. Tem aluno, eu não sou do Brasil, não sei o quê. Tem aluno que pegou e compartilhou a história no CaduCast. Então, cara, provavelmente, em todos esses CaduCast que a gente já fez, tem alguém que tem alguma semelhança com você. E se a pessoa tem alguma semelhança com você, ela conseguiu fazer, você também consegue. Não tem por que você não conseguir, sabe? Eu, particularmente, tenho essa mentalidade. Tem gente que não tem, tudo bem. Mas, cara, se tem alguém que conseguiu sair, né, da onde eu tava, ou tinha a mesma condição que eu tinha, a mesma formação, etc., ele tem alguma coisa similar comigo, eu acredito que eu também posso. Não tem por que eu não poder, sabe? Eu tenho capacidade intelectual igual todo mundo. Eu ando, eu respiro, né? Eu enxergo, eu falo, eu raciocino. Então, igual todo mundo. Então, se alguém fez, eu também posso, sabe? Exatamente. A gente já tá com atualmente 46. Bacana. Né? Eu sei exatamente o número que eu tava mexendo nessas coisas ontem, né? E logo a gente já vai ter aí também, na semana do lançamento, uma bateria com diversos alunos. Alguns que já passaram, outros que não, pra gente poder entender como eles estão agora. Sim. Né? Porque também é interessante a gente ter essa atualização, vamos dizer assim, né? Desse resultado dele. E tem uma parada que eu queria mostrar, que são aqueles dois negócios ali, ó. Pega ali pra gente. É muito interessante a gente falar um pouco sobre isso aqui,
porque recentemente a gente fez o nosso primeiro evento presencial, Sim. né? E pelo menos Só pra pra mim... falar que não foi aberto ao público, né? Foi da Fraternidade Scala e tal, mas a gente pretende fazer um aberto ao público, inclusive fala nos comentários aí. Isso aí. Se você gostaria de participar. Isso mesmo. E foi uma experiência bem bacana pra mim, porque, pô, a gente às vezes não tem muita noção de quantas pessoas basicamente a gente impacta com conteúdo, com um curso, por exemplo, porque, tipo, tá 100 pessoas ali no número, você não tem noção do que são 100 pessoas, né? Agora, Sim. quando você vê de fato 100 pessoas na sua frente, assim, ou até mais, ou até menos, você começa a ter mais noção disso, né? Mais noção do que são exatamente 100 pessoas, né? Sim. Como, por exemplo, hoje no Instagram nós temos 108 mil pessoas. 108 mil pessoas é muita gente, É verdade. né? Então a gente não tem essa noção de fato quando a gente olha para um número. A gente só tem essa noção de fato quando vê as pessoas, né? E foi bem bacana poder presenciar nesse evento a galera ali, né? Que, pô, são pessoas que estão falando da mesma coisa, são pessoas que basicamente consumiram as mesmas coisas, né? Então eles têm as suas comunicações internas de alguma coisa que aconteceu, de algum conteúdo que foi dado e tudo mais. E basicamente acreditam muito Sim. no que você passa, né? No Sim. conteúdo que você ensina. Então a gente fez esse evento e foi uma experiência muito legal. E a gente fez esses 2 troféuzinhos aqui, que são a primeira versão, né? Primeira versão da premiação de resultado para os alunos, né? Primeiro aqui são os 6 dígitos em 30 dias e os 7 dígitos em 12 dias. 12 meses. Em 12 meses, isso aí. E, pô, é muito legal ver, foi muito legal presenciar na hora que a gente estava entregando essa premiação pra galera e tudo mais. E, tipo, não é pelo prêmio, assim, pelo negócio, mas é pelo momento. Né? Um negócio que eu sempre tive assim, você fala, pô, faturei 1 milhão, faturei 100 mil, faturei 600, faturei isso e aquilo. E isso tá, tipo assim, no número, tá no print, tá no negócio, né? Uma coisa que a gente aprende no desenvolvimento pessoal é criar, né, âncoras, que a gente chama, que é materializar alguma coisa. E, pô, quando a gente pega isso aqui, né, e materializa pra pessoa, sempre que ela olhar, ela vai lembrar daquela sensação que ela teve de quando ela atingiu aquele resultado. E geralmente quando tá no print, quando tá na tela, no gateway, etc., na conta bancária, ela não tá olhando toda hora, então ela nem tchan. Sim. Mas isso aqui, cara, você pega e bota na estante, bota na parede, bota não sei o que, tira a foto, mostra pros amigos. Você não tira a foto assim com print assim, falando as coisas. Mostra pros amigos e tal, com uma satisfação muito grande. Então é uma forma que a gente faz de tangibilizar para as pessoas o resultado que elas alcançaram, né? Então isso foi muito bom. Todo mundo que recebeu o troféu alcançou o resultado e comprovou, né? Porque não é só simplesmente falar, tem que comprovar. Então a gente já distribuiu alguns e a gente está aí se organizando para distribuir muitos mais, né? Isso mesmo. Então é muito bacana mostrar pra galera que, tipo, basicamente esse ano, né, isso aqui foi a representação material, né, do resultado que essa galera alcançou. Sim. Né? Muito interessante compartilhar isso dessa forma como você falou mesmo, de tirar a foto e tudo mais, que eu acho que isso aqui também é uma forma muito legal de falar materialmente sobre aquele troféu ali, ó, que você sempre fala muito, né? Esse aí. Esse aqui? Isso aí, né? As pessoas sempre falam quando vem no vídeo e tudo mais, e eu vejo que você tem muito... É de fato um brilho no olhar, assim, quando fala da trajetória até esse resultado. Sim. Né? E você tem ele aqui todo dia pra olhar hoje, ver e lembrar da trajetória, do esforço e principalmente do resultado. Exatamente, foi uma coisa que eu peguei, me dediquei muito, fez parte da minha infância, da minha história, da minha formação como pessoa, e até de adulto e tal. Então, pra mim, ter ganhado foi sensacional a experiência, a sensação. E, cara, tipo assim, né, muita gente pode falar, mas é um jogo de carta, ou simplesmente um jogo, né, negócio e tal, mas, cara, quantas pessoas você conhece que são campeões de alguma coisa? É verdade. De qualquer coisa, mano. Tipo assim, campeão de alguma coisa. É muito difícil, sabe? Ainda mais campeão nacional. Pode ter uma pessoa que é campeão ali do bairro, ali, torneio de rua, da esquina, etc. Sim. Mas, cara, campeão nacional é muito difícil, sabe? Então, nesse ano no Brasil, fui a pessoa que mais pegou e se destacou. Então, isso pra mim é muito foda, sabe? Então, eu guardo essa premiação e falo dele assim como
realização muito grande, uma satisfação muito grande, com certeza. Sim. Mais até do que os outros de faturamento que eu tenho. Mais até do que outros de faturamento que eu também tenho. acredito. Eu acho que também tem um valor de, eu não sei, acho que por ter sido o que você se esforçou muito mais, Sim. né? Levou bastante tempo pra você atingir esse resultado. E por ser uma coisa sua pessoal, não era uma parada que ninguém tava falando pra você Sim. fazer, nada do tipo. Foi uma coisa sua, pessoal. Sim, maneiro. É isso Resultado. E também acho que vale a pena pegar aquele outro ali, que é uma das coisas que a gente consegue ver que se repete, aí. Sim. né? Esse daqui é um troféu que é de 2018. Aqui já é referente ao mercado Sim. atual que você trabalha. E é uma premiação também de melhor, Sim. né? Melhor profissional de Facebook Ads. Que basicamente reflete o que você atuou aqui E coisa pessoal. E esse aqui foi em 2017, esse aqui foi em 2018. Não é coincidência eles serem seguidos. Por quê? Porque quando eu alcancei esse resultado aqui, eu tinha um caminho do que eu precisava fazer para eu alcançar esse resultado novamente em alguma outra área, né? Porque aqui foi toda uma construção, tudo um aprendizado. E eu cheguei lá. E quando eu virou esse ano, eu falei, cara, vou colocar como objetivo isso daqui. E eu consegui. E as coisas que eu fiz para chegar nesse objetivo aqui foi muito similar ao que eu fiz para chegar nesse daqui, né? Então, nessa época aqui, por exemplo, o mercado de afiliados, né, que era o mercado equivalente a esse aqui, não tinha ninguém subindo mais campanhas por dia do que eu. Não tinha ninguém. E nessa época aqui, que eu ganhei isso aqui, não tinha ninguém treinando mais do que eu. A não ser o Michel, que estava junto comigo ali, que foi meu parceiro para treinar, para fazer o negócio. Sim. E no final, por acaso, ele fez a final junto comigo, né? Foi absurdo, tipo, lembrar dessa trajetória. Chegou eu e ele lá, que foram as duas pessoas que se dedicou mais ao longo do ano ali para alcançar o objetivo. E nesse aqui não tinha ninguém. Eu subia 100 campanhas por dia todo dia, durante 6 meses. 100 campanhas por dia todo dia durante 6 meses. Tipo, não tem como, não tinha ninguém que fazia isso. E, inclusive, o faturamento gerado, né? Fazendo isso tudo aí. Então, foi com certeza uma realização muito grande. E justamente eu usei vários princípios que eu aprendi aqui para alcançar isso aqui. Aí muita gente fala, mas eu fazia qualquer coisa, né? Como é que você usou um negócio de carta nesse negócio aqui? E aí a grande parada do desenvolvimento pessoal e tal, que o sucesso ele deixa pistas, né? Então muita gente pega e fica ligando na técnica. Nessa época aqui você subia 100 campanhas duplicando campanha. Foi isso que fez você dar resultado. Vou fazer isso hoje. Foda-se a técnica, até porque hoje isso não dá o mesmo resultado que já deu aqui, né, de 2017 para 2018. O que é o princípio? Foi o treino, foi fazer mais do que todo mundo. E isso você pode fazer em qualquer coisa. Você fala assim, caralho, eu tô começando a criar conteúdo, o Cadu cria conteúdo pra caralho, vou criar mais conteúdo que o Cadu. Isso é um princípio, sabe? Ou, por exemplo, o Cadu tá falando aqui que subia 100 campanhas nessa época, hoje a gente não sobe. Mas então eu quero ser melhor que o Cadu ali, vou subir 100 campanhas. Tipo assim, vocês hoje pegam e me falam que eu sou, né, bom em Facebook Ads, faço isso. Já tem muito tempo que eu não faço de fato na prática, eu só troco ideia com o Michel, que executa aqui pra gente hoje. Mas nessa época aqui, mano, eu posso fazer isso porque eu subi muita campanha. Muito mais do que você acha que é muito, eu subi. Muito mais do que você acha que é muito. E isso me fez ter muita informação, muito dado, muito tudo. A ponto de hoje eu poder não necessariamente estar subindo campanha na prática e simplesmente conversar, trocar ideia de Facebook Ads e ainda saber muito mais do que a maioria da pessoa, porque eu fiz muito. Então eu acho que é muito isso, sabe? Usa os princípios que uma pessoa usou para chegar, né, no sucesso, que você vai se dar bem, independente da técnica, independente do que ela fez, porque isso não interessa. Não interessa a técnica, interessa a execução. E esse princípio, por exemplo, eu não peguei ele e imaginei do zero. Falei, caralho, o Cadu fez isso, não sei o que. Não. Novamente, estudando pessoas de sucesso. Eu acho que eu já falei isso aqui também, né? Num outro podcast desse aqui. Tem o Michael Jordan, que é uma grande inspiração pra mim. E ele era conhecido por ser o cara do arremesso final. O cara que, na hora do arremesso final, manda pra ele. E tem uma frase muito boa do Michael Jordan, né? Tem uma mensagem dele muito boa, de comercial da Nike no passado. Ele fala, cara, eu já errei mais de 10 mil arremessos. Eu já fui responsável por fazer tantas vezes o arremesso final e eu falhei. Eu já perdi tantos jogos e é por isso que eu sou o vencedor.
Porque ele tá lá e tá fazendo, ele não tem o problema e não se sai, tá? Então ele falava assim, muita gente perguntava pra ele, como que você consegue, na hora final, no arremesso final, com aquela pressão, o arremesso pra ganhar o jogo, sempre acertar, sempre fazer ali e dizer. Ele fala, cara, porque pra mim não é mais o arremesso final, não tem nenhuma pressão. Esse arremesso final eu construí antes, eu construí fazendo 10 mil arremessos por treino. Tipo, 10 mil arremessos por treino, mano. Sabe? E o cara fazia e ficava praticando. E quando chegava na hora do jogo, era só mais um arremesso. Né? Hoje, por exemplo, o Michael Jordan antigo, hoje, por exemplo, tem o cara que é o Stephen Curry, né, do basquete também. Não que eu assista basquete e tal, mas novamente, eu gosto de estudar o sucesso. Então eu vejo caras que são bem-sucedidos e procuro saber a história dele. E o cara, ele basicamente mudou o jeito de se jogar basquete hoje. Porque antes, o basquete ele tem cesta de 3 pontos, de um ponto e de 2 pontos. A maioria era de 2 pontos, porque é uma cesta mais fácil de se fazer. E de uma cesta de 3 pontos, ele é muito longe. É tipo assim, quase perto do meio da quadra, sabe? E o Stephen Curry treinou tanto cesta de 3 pontos que ele começou a fazer muita cesta de 3 pontos. E isso mudou o jeito de se defender no basquete, porque antes o cara ficava no garrafão, esperava o cara chegar perto e ia marcar. Defendia os 2 pontos. Ele chegava ali, 3 pontos. Chegava ali, 3 pontos. A marcação nem chegava nele, porque ele chegava no meio da quadra, pum, 3 pontos. Chegava no meio da quadra, pum, 3 pontos. E hoje, o Stephen Curry, ele é o maior recordista de 3 pontos da NBA, foi até esses dias recentes ali, e os caras falam, ele fala, cara, ó, o pai dele era jogador, e o pai dele fazia boas cestas de 3 pontos, treinava e tal, mas ele é infinitamente melhor que o pai dele, e ele fala, cara, desde os meus 5 anos que eu vou pra quadra do meu pai, eu faço cesta de 3 pontos. Aí hoje o cara tem 30 anos e aí você fala, porra, é tipo assim, pra ele é só mais uma cesta. Não é sorte. Não é sorte, é só mais uma cesta, que ele vai lá e pega e arremessa e faz. Então é isso, sabe? Eu vejo muita gente pegando e falando, tanto no YouTube, no Instagram pra mim, nos próprios cursos, que a gente tá melhorando muito o nosso jeito de criar conteúdo, tá melhorando muito a qualidade dos nossos conteúdos, muito o jeito de falar. E pra mim isso não é sorte, é porque 3 anos a gente pega. 3 anos eu tô ensinando, 3 anos eu tô gerando conteúdo sem parar. Sim. Tem uma semana que a gente fica sem gerar um conteúdo novo, pelo menos um. E outro negócio, esse é muito importante pra galera. Cara, você precisa fazer 10 mil por dia, né? Igual os caras, etc. Não, mano. Você precisa fazer o mínimo por dia, por o máximo de tempo que você puder. Qual conteúdo? A gente faz um. Tem vezes que a gente consegue fazer mais, tem vezes que não consegue fazer mais. Mas não deixa de sair um. Sempre sai. E assim a gente vai pegando e vai melhorando. Hoje eu já me sinto uma pessoa muito mais capacitada de pegar e passar o meu conhecimento pra frente do que tinha antes. Então, primeira vez que a gente gravou o Scala, cara, eu conseguia transmitir o conteúdo ali, mas em comparação às aulas que eu tô regravando hoje, não tem nem comparação. Eu sou um professor muito melhor, eu tenho muito mais experiência de passar o conteúdo e tudo. Então é justamente isso que faz a diferença. É o tempo aliado à dedicação. Então, isso é um princípio do sucesso. Não é a técnica, não é o que eu falo, não é nada. Tipo, é o princípio, sabe? Sim. E fazendo uma analogia com o que você passou agora, tipo, você conhece alguma pessoa que foi campeão de alguma coisa, né? Quero fazer uma analogia com esse troféu aqui para as pessoas. Se você não tem nenhum tipo de troféu na sua casa que você ganhou de alguma coisa, esse aqui pode ser o seu primeiro. Exatamente. Né? Só você se tornar nosso aluno, se dedicar e atingir o resultado, né? Que o resultado não é pela gente, o resultado é por você, né? Mas a gente consegue te presentear aqui com uma premiação para simbolizar esse seu resultado. Que você merece, né? Que ter você alcançado merece. Isso merece. Tem quantas pessoas, novamente, usando a mesma pergunta de quantas pessoas você conhece que foi campeão, né? Quantas pessoas você conhece que faturou 100 mil reais? Usando a mesma pergunta, sabe? Às vezes a gente tá aqui nessa bolha, né, do marketing digital, a gente acha que é comum, mas vai na rua, mano. Vai na rua, vai na padaria aí. Pessoas não sabem nem quantos zeros tem. Vai na padaria aí e vê quantas pessoas já faturaram 100 mil reais em um mês. Muito difícil, muito difícil. Muito difícil mesmo. E bom, sintetizando tudo isso aqui que a gente falou agora, é muito importante avisar também pra vocês, como a gente já avisou também no começo do episódio, sobre a Semana da Scala, né? A gente vai falar muitos outros conteúdos mais aprofundados do que a gente entregou aqui, né? O Cadu vai estar ali passando para vocês durante 4 aulas muito específicas sobre cada uma das estruturas e tudo mais, para te trazer mais clareza sobre aquilo, né? E basicamente seriedade, né?
Tá tratando ali o assunto com uma seriedade, não com uma renda extra, que é basicamente uma das coisas que eu acredito que você seja a única pessoa que se posiciona dessa forma e fica esclarecido na cabeça das pessoas que de fato, não, beleza, o Cadu é essa pessoa e é isso aqui que eu quero ter de referência. Sim. Então você pode acompanhar esse conteúdo e ficar ligado porque após esse evento a gente costuma abrir vagas para o Escala 3Ps, né? Então se você vem acompanhando a gente já tem há um tempo e está interessado em se tornar um aluno e ter todo esse método e toda essa estrutura e todas essas vantagens e benefícios que a gente passou aqui, né? É só você se cadastrar no link aqui embaixo, participa do evento, consome todo o conteúdo, entende um pouco mais sobre o assunto, gratuitamente, né? Sim. E ao final disso você pode tomar essa decisão de se tornar um aluno ou não. Se você quiser entrar, vai ser um prazer ter você conosco. Vou fazer o meu máximo para te entregar o melhor conteúdo e nas mentorias coletivas e análise de campanhas, né? Fazer você enxergar o que você está errando para não ter o resultado e corrigir a sua rota. E se você não quiser também, não tem problema, continua assistindo conteúdo. Isso mesmo. A gente continua amigo, eu vou continuar te entregando conteúdo de qualidade, só que vai ser sempre aquele ponto, né? Eu vou te gerar sempre perspectiva. E aí você precisa ir se aprofundar em algum lugar. Você pode se aprofundar em outros conteúdos mais práticos ou não, ou nos nossos próprios mesmos, mas como a gente falou hoje, esse é o grande objetivo do conteúdo gratuito que a gente produz, né? Pode ter outras pessoas com um objetivo diferente, mas o que a gente produz é esse e, novamente, vai ser um prazer ter você tanto assistindo quanto como nosso aluno, né? Show de bola. Agora, para finalizando aqui já o episódio, pergunta da semana, Cadu. Pergunta da semana. O que você vai fazer quando alcançar os seus 6 em 30 sem estoque? Sensacional. Então já deixa aí nos comentários. E você vai alcançar esse resultado. Eu fiz uma festa. Isso aí. Show de bola. Então, gente, alguns avisos finais aqui pra gente só esclarecer pra vocês. Todo o conteúdo que a gente posta do Podcast 3Ps, ele sai no canal do YouTube às terças-feiras, ao meio-dia em vídeo e às 6 horas da manhã nas plataformas de áudio. Tá, elas ainda estão sendo distribuídas para as outras plataformas, atualmente é só no Spotify, demora um pouco para autenticar para a gente, mas logo logo vocês já vão ter em todas as plataformas de áudio que você preferir, né? Que tem gente que gosta mais do Deezer, do Apple Podcast, por aí vai. No momento a gente está só no Spotify. Se você quiser receber notificação e mensagem no e-mail de que um episódio foi liberado, aqui embaixo também tem uma lista para você cadastrar o seu e-mail. Não tem spam, não tem nada, é só realmente a mensagem de que o episódio está liberado para você não perder, tá bom? Temos aqui também o link do canal do Telegram para você poder participar. Lá também a gente manda os avisos, então se você quiser entrar em um e não entrar em outro, fica a seu critério. Mas esse grupo é mais para a gente ter uma comunidade ali, uma galera que participe exclusivamente do Podcast 3Ps. Então, eventualmente, a gente vai ter algumas interações ali com vocês para poder, talvez, mandar alguma pergunta para vocês participarem aqui e tudo mais. A gente está, basicamente, construindo essa estrutura. Então, é muito interessante você que já está assistindo a gente aqui desde o primeiro. Se ainda não entrou, entra lá. E até pode dar sugestão aí nos comentários. Exatamente. Entendeu? Deixa a sugestão aqui de temas que vocês gostariam que a gente abordasse, se dedicasse. Qualquer um tipo de dúvida que você tiver durante o assunto, a gente está sempre ali respondendo, beleza? E não deixe de responder a pergunta da semana. Né? Exatamente. Era basicamente isso, todos os avisos, claro que são os mais específicos. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, né? Compartilhar esse conteúdo aqui com algum amigo que você acha que consiga agregar bastante. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido até aqui. É sempre um prazer falar com vocês. Espero que tenha gerado bastante valor. E é só o começo. Vou mandar bala. Valeu, Cadu. Valeu.